Boa noite, Marcelo. Boa noite, Elcio. Boa noite, Cláudio. Boa noite, Nádia. Boa noite, Juliana. Boa noite, Beto. Pessoal, mais 3 minutinhos a gente já inicia com a prece, tá? Eu entrei um pouquinho mais cedo aí para colocar um link aí pro YouTube aí nos comentários. Depois eu explico o que é esse link. Boa noite, Dalva. Boa noite, Paulo, Vera aí que estão reunidos aí com a Dalva, né? Boa noite, Edson. Pessoal, mais um minutinho. Eu vou começar com a oração às 8 em ponto hoje. O tema, eu até tive que fazer um rearranjo na minha oratória hoje, porque o tema acabou ficando um pouco extenso. A ideia sempre aqui é nós conversarmos durante 35 minutos sobre um tema do Evangelho. Uma forma de trazer uma reflexão sobre esse tema, nem tanto um aprofundamento tão grande, né? Mas deixar aqui instigar a todos vocês, a nós, para procurar até as palestras que nós indicamos aí, a qual nós nos baseamos muitas vezes para fazer o tema dentro da doutrina espírita. Então, esse é o objetivo. Então, 8 horas eu vou começar com a oração, então. E aí, quem for chegando já vai se ambientando pela prece. Então, vamos todos elevar o nosso pensamento a Deus, ao Mestre Jesus. Agradecer mais uma vez pela oportunidade dessa reunião fraterna, em comunhão de pensamentos, de vibrações, a qual sabemos que mesmo distantes fisicamente conseguimos uma união, uma comunhão de pensamentos positivos, de boas energias, que vão fazer sempre com que nós possamos engrandecer os nossos corações com as leis de Deus, com os ensinamentos do Cristo, de forma a crescermos a cada dia, de forma a vencermos essa batalha que estamos vivendo hoje, agindo com mais sensatez, com ética, com moral,
pensando sempre no próximo, antes de nós. Então, sejamos gratos por tudo isso, pela oportunidade da vida que Deus nos dá, pelo dia que tivemos hoje, e até mesmo pelas dificuldades, a qual sabemos por essa doutrina maravilhosa que nos une, que são as oportunidades aonde crescemos, aonde aprendemos, e muitas vezes aonde corrigimos aquelas nossas falhas do passado. Assim, Deus, com a sua permissão, com a permissão de Jesus, iniciamos esse encontro desta noite. Que assim seja. Bem, hoje eu escolhi o capítulo 1, itens 1 e 2, que na verdade ela vem, apesar de ele ser intitulado o item 2 como Moisés, na verdade ele vem falar sobre os 10 mandamentos. 10 mandamentos aonde estão contidas as leis de Deus, aonde toda a pureza da lei de Deus está contida. Então a ideia hoje é fazer dar uma rápida pincelada, porque isso daria sim tema para uma palestra de algumas horas, e eu vou contar o porquê, mas primeiro eu gostaria de ler o item 1. Né? O item 1 desse capítulo fala o seguinte: é uma passagem de Jesus, registrada por Mateus, no capítulo 5, versículo 17 a 18. Não penseis que eu tenha vindo destruir a lei, ou os profetas. Não os vim destruir, mas cumpri-los. Porquanto em verdade vos digo que o céu e a terra não passarão, sem que tudo o que se acha na lei esteja perfeitamente cumprido, enquanto reste um único iota e um único ponto. Então, essa é uma passagem onde Jesus deixa claro ao povo judeu da época, e por que não a nós, de que a lei mosaica, a lei de Moisés, ou seja, os 10 mandamentos, e depois eu vou explicar um pouquinho a diferença dos 10 mandamentos com o restante da lei mosaica, mas que ele veio dar cumprimento, que ele jamais veio destruir essa lei, como os escribas da época dele acreditavam, como o povo, né, os fanáticos acreditavam. Ele estava dizendo, olha, estou vindo para cumprir. Então ele estava dizendo que vinha dar exemplos, vinha mostrar na sua plenitude o que era essa lei. E por que esse tema ele vem tratar de Moisés especificamente dentro do Evangelho segundo o Espiritismo? Porque segundo o Espiritismo, a doutrina espírita, existem as 3 revelações. A primeira revelação seria os 10 mandamentos, que vieram através de Moisés, o Cristo, e a terceira revelação seria o Espiritismo. Então, esse capítulo do Evangelho, ele vem falar um pouco sobre essas 3 revelações. Então, no item 2, ele fala assim, antes de entrar nos 10 mandamentos. Na lei mosaica, há 2 partes distintas: a lei de Deus, promulgada no Monte Sinai, e a lei civil ou disciplinar decretada por Moisés. Uma é invariável, a outra, apropriada aos costumes e ao caráter do povo, se modifica com o tempo. A lei de Deus está formulada nos 10 mandamentos. Então, se alguém for olhar para a lei mosaica, o Torá, os 10 mandamentos estão inseridos dentro do Torá. Então, fazem parte da lei mosaica. Mas aqui, o Evangelho nos deixa claro que são leis distintas. Por quê? Porque na época em que Moisés saiu com o povo hebreu do Egito, ele precisou estipular leis, porque era um povo indisciplinado, um povo que vinha de uma escravidão de o povo egípcio, que se baseava muito na força dos deuses que os egípcios cultuavam, para fazer com que os escravos, que eram os hebreus, os obedecessem. Então, Moisés precisou dar caráter divino às demais leis que completam esse Torá. Mas essas leis que ele colocou, que aqui ele chama de lei civil disciplinar,
ela vai mudando conforme o tempo, conforme o costume dos povos, conforme a evolução dos povos. Então, as leis do homem hoje, elas próprias se reformulam, elas vão mudando, vão se aperfeiçoando, outras leis vão sendo criadas para que o ser humano tenha uma vida melhor. E aí dentro das pesquisas, para a gente trazer, a gente tenta, nós que fazemos as oratórias, em especial, falando por mim, eu sempre vou em busca de palestras que falem do mesmo tema, à luz da doutrina espírita. E mais uma vez eu fui agraciado e encontrei uma palestra no YouTube, que eu já deixei o link aí para vocês no comentário. Então, acho que no segundo comentário, quando tem lá o comentário do Centro Espírita, vai ter lá um link do YouTube. Já estou deixando aqui para vocês e recomendo. É uma palestra razoavelmente longa, ela tem mais de 2 horas, porém todo mundo pode pausar, foi assim que eu fiz. Mas ela é maravilhosa, porque ela é uma palestra, a pessoa, o espírita se chama Álvaro Mordecai, né, se escreve Mordechai, e ele tem origem judaica. Os pais são judeus, ele foi criado dentro da lei judaica, ele aprendeu o hebreu, o aramaico, estudou o Antigo Testamento na sua plenitude, e em certo momento, nessa encarnação, ele encontrou o Espiritismo. Então, ele vem trazer uma luz diferente para nós em relação ao Velho Testamento, porque existe um preconceito grande ainda em relação às leis, principalmente por conta das leis de Moisés, as leis civis. E muito por conta do comportamento, talvez, do povo judeu ou dos povos, os povos orientais ali, que vivem naquela região da Palestina, por tudo que envolve aqueles povos. Então, ao longo das encarnações, o nosso psiquismo se acostumou com rechaçar, talvez, esses ensinamentos. Mas aí, inclusive, ele nos fala o seguinte, que o povo judeu, a sua construção arquitetônica, diferente dos egípcios, por exemplo, que estão nas pirâmides, nas construções arquitetônicas, elas estão nos textos, nas palavras. Então, eu ia falar, mas não vou conseguir, por isso eu falo para vocês, assistam a palestra, porque, inclusive, a história registrada, a história de Moisés, desde o seu nascimento, o seu crescimento, até a sua saga para tirar o povo, para libertar o povo do Egito, tudo que se passou são simbolismos que os judeus usaram, e é maravilhoso que você descobre, como, vou dar um exemplo aqui, o simbolismo do Egito para os judeus. O Egito representa tudo que é a matéria, a ligação com o material. Quando o homem é escravizado pelas suas paixões, pelos seus vícios, por tudo que envolve a matéria. O próprio faraó é o simbolismo do material. Então, quando o povo judeu desce ao Egito escravo, ele desce ao material, ele se conecta à matéria. Então, e ele vai explicando, são coisas maravilhosas. Infelizmente, não vou conseguir falar isso hoje, senão não consigo terminar os 10 mandamentos, que é o objetivo. Mas podem ir lá que... Então, o que ele explica? Que assim como a gente faz com as parábolas de Jesus e entende o contexto da época, tem que se entender esse simbolismo para poder interpretar até mesmo os próprios 10 mandamentos. E Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, diz que o Velho Testamento anda lado a lado com o Novo Testamento, que é o Evangelho de Jesus. Então não há nada que nos impeça de estudar esse Velho Testamento, né? É uma questão de nós realmente buscarmos as fontes corretas. Bem, então, quando a gente fala que Moisés sobe ao Monte Sinai, então, para receber os 10 mandamentos, esse subir
na literatura judia, significa se conectar ao alto, se conectar à espiritualidade maior, se conectar a Deus. Então, isso também é um simbolismo. Não quer dizer que realmente ele subiu ao monte. Jesus, quando sobe ao monte para pregar o sermão da montanha, na verdade é um simbolismo. Jesus vai se conectar a Deus para naquele momento, em comunhão com Deus, transmitir o sermão da montanha. Então, a história diz que Moisés, então, se encontrava face a face com Deus e se encontrou face a face com Deus para receber os 10 mandamentos. Hoje, dentro da doutrina espírita, nós sabemos que Deus não tem face, que Deus não é uma pessoa, Deus não é um espírito. Então, Moisés, dentre todos os profetas, era o único profeta que não estava em forma de transe ou em sono, que conseguia trazer comunicações, ensinamentos da espiritualidade. Então Moisés era um médium e recebeu então os 10 mandamentos de um espírito de alta escala evolutiva, um espírito crístico. O Álvaro diz que esse espírito era Jesus. Jesus como governador da Terra, ele participou desde o planejamento e sabia que 1.500 anos depois ele viria para a Terra para dar o cumprimento aos 10 mandamentos. Então não é nada impossível realmente acreditar. E se não foi Jesus, foi algum espírito que trabalha dentro dessa falange de espíritos angelicais, crísticos, que veio então, através da mediunidade, para Moisés os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos, então, que estão inseridos no 603... Bom, desculpa, pessoal, não sei porquê, aceitou uma ligação aqui o meu aparelho celular, precisei dispensar, acho que deu uma interrupção aí, mas vamos lá. Os 10 mandamentos, então, que estão inseridos nos 613 mandamentos da lei Torá. Do livro de Torá, desculpa. Então, o primeiro mandamento. Eu sou o Senhor teu Deus, que vos tirei do Egito, da casa da servidão. Não tereis diante de mim outros deuses estrangeiros. Não fareis imagem esculpida, nem figura alguma do que está em cima do céu, nem embaixo da terra, nem do que quer que esteja nas águas sobre a terra. Não os adorareis e não lhes prestarei culto soberano. O Álvaro começa falando nesse mandamento o seguinte: por que é que esse mandamento ele começa falando: eu sou o Senhor teu Deus, e não o Senhor que criou a terra, que criou os céus, que criou todos os outros céus? Por que é que ele fala isso para o povo naquela época? Porque o homem, o ser humano encarnado, era a primeira vez que ele testemunhava a manifestação de Deus de alguma forma aqui na Terra. Porque nós, encarnados, não testemunhamos a criação da Terra, não testemunhamos a criação do nosso sistema solar. Então, ele traz aqui que é essa primeira manifestação que ele está dando testemunho da sua ação sobre o homem. Ou seja, está mostrando a sua unicidade, a sua onipresença, a sua onipotência e a sua infinidade na bondade e na justiça. Ele diz então, quando ele fala, né, que sou esse seu Deus e que nós não podemos colocar outros deuses, ele está falando lá que ele é o Deus que nos tirou, ele é o Deus que nos tirou, ou seja, o único Deus que pode nos tirar da servidão do Egito, ou seja, o único Deus que pode nos tirar da servidão e da escravidão que nós temos ainda na matéria. Mas como é que ele vai fazer isso? Deus trouxe as suas leis através dos 10 mandamentos e através do Cristo. Basta nós cumprirmos essas leis para fugirmos
para escaparmos dessa escravidão, para escaparmos desse nosso Egito. Não vai colocar outros deuses à minha face. O que ele quer dizer com isso? A gente podia simplesmente falar assim, não vamos ser politeístas, vamos ser monoteístas. Mas não é tão simples assim. Que outros deuses nós podemos colocar à frente da face de Jesus? O nosso orgulho não pode se tornar um Deus com letra minúscula para conosco? Será que se eu me curvar a esse orgulho diante das minhas atitudes com o semelhante, ele não pode se tornar um Deus como um Deus para mim, com o meu próprio egoísmo? Então, é um ponto de reflexão. Nós não podemos colocar nada à frente do amor divino. Temos que amar todos e tudo do fundo das nossas almas, como os mártires do cristianismo o fizeram também. Nós precisamos, em algum momento, não precisamos nos jogar mais aos leões, como já dissemos aqui algumas vezes, mas precisamos nos esforçar para cumprir essas leis. Amando ao semelhante, amando a sua criação, nós se aproximaremos de Deus, estaremos mais perto dele. O bezerro de ouro também e os deuses, muitas vezes são a representação da nossa busca pela felicidade nos bens terrenos. Né? O dinheiro pode ser o nosso Deus, ou os nossos bens terrenos, ou muitas vezes a busca que fazemos para ter a vida alheia, para ter a vida daqueles que vendem a vida como sendo maravilhosa. Por exemplo, né? Sabe a tal da frase? Não critico ninguém que tenha esse sonho, mas sabe o tal do sonho americano? Que até os próprios americanos têm o sonho de viver o sonho americano? Então, porque se vende algumas coisas que vão nos tornar felizes e que, na verdade, muitas vezes vão acabar nos prejudicando ainda mais. Paulo de Tarso diz que enxergar Deus é tirar pouco a pouco escamas dos nossos olhos. Então, à medida que nós vamos evoluindo, nós vamos entendendo melhor a Deus. Então, essa visão desse Deus único, desse Pai eternamente justo e bom, ela vai se tornando mais clara à medida que nós evoluímos moralmente, porque nós vamos nos conectando cada vez mais a Deus, assim como os espíritos crísticos são. Segundo mandamento: não pronunciareis em vão o nome do Senhor vosso Deus. Não posso jurar por Deus? É simplesmente isso? Quando eu falar, juro por Deus. De certa forma, sim. Mas se nós formos nos aprofundar um pouquinho mais sobre isso, nós podemos dizer o seguinte: eu não posso jurar nada daquilo que eu não saiba se é verdade. Ou eu não posso jurar nada daquilo que eu não possa garantir que vá acontecer. Ou seja, eu não posso garantir ou prometer, mesmo que a previsão do tempo me diga que amanhã vai fazer sol aqui em Jundiaí, porque não está sob o meu domínio. É um exemplo talvez raso, mas é um exemplo. Eu não posso, por exemplo, prometer que eu nunca vou perdoar alguém que eventualmente tenha feito algo de ruim para mim, porque pode ser que um dia eu venha prometer. Então, eu não posso fazer esses tipo juramentos que eu não possa cumprir. Não é somente não usar o nome de Deus em vão. Deus fez alguns juramentos para nós também. Quando ele nos prometeu a terra prometida, né, para os judeus lá atrás, ele fez um juramento, mas ele jurou porque ele sabe que um dia, quando nós conseguirmos nos desprender da matéria, que nós formos evoluindo, nós vamos então atingir o quê? Essa terra prometida que não é um local subscrito aqui no planeta Terra, e sim os mundos celestes, os mundos onde a felicidade reina, né? Que
o Espiritismo nos vem trazer a escala evolutiva. Esse é o verdadeiro, a verdadeira terra prometida. Então, se eu amar a Deus com todas as minhas forças e toda a minha alma, eu jamais usarei a autoridade de Deus, para justificar qualquer atitude mundana. Ou seja, eu não posso fazer nada em nome de Deus para justificar qualquer coisa que eu faço. Isso também é pronunciar o nome de Deus em vão. Então, por exemplo, as guerras que ainda são deuses para muitos povos, porque ainda guiam esses povos, seja nas questões financeiras, ou seja nos interesses políticos, ou seja mesmo em interesses religiosos, se é que realmente, ou para o fanatismo, isso é, da mesma forma, pronunciar o nome de Deus em vão, as ditas guerras santas, isso é pronunciar o nome de Deus em vão. Mesmo que nós queiramos usar o nome de Deus numa eventual justiça, quem somos nós ainda para querermos julgar alguém? Nós não temos essa capacidade ainda de julgar alguém sem colocar os nossos preconceitos, aquilo que está enraizado dentro de nós ainda. Cada um de nós carrega dentro de si o nome de Deus. Nós temos a potencialidade para agir e fazer com a perfeição. Não nos foi dito, vós sois deuses, né? Ou seja, nós podemos chegar a um nível de perfeição onde a nossa comunhão com Deus vai ser total. Nós não nos tornaremos Deus, porque Deus é o único. Então, se Ele é o único, nós não podemos chegar à sua perfeição, mas estaremos em constante comunhão com Deus, entendendo, sem todos esses preconceitos que nós conhecemos hoje. Então, se Deus está dentro de mim e eu não penso, não ajo, não tenho ação de acordo com as leis de Deus, eu estarei pronunciando o nome de Deus em vão. Mas como assim, Fábio? Bem, o Livro dos Espíritos nos diz que as leis de Deus estão na nossa consciência. Então, se elas estão na nossa consciência, se Jesus já veio me trazer, se o Espiritismo já veio me trazer, e eu ainda assim me direciono as minhas ações, os meus pensamentos, contrário a essas leis, contrário a esse Deus que está dentro de mim, a essa centelha divina que cada um de nós carrega, nós estaremos falando o nome de Deus em vão. Terceiro mandamento: lembrai-vos de santificar o dia do sábado. Esse mandamento, ele tem a ver com a Gênese, com a criação. Então, dentro da Gênese do Velho Testamento, é dito que Deus criou o mundo em 6 dias e descansou no 7º dia, e que nós sabemos hoje, pelo aquilo que a ciência veio nos demonstrar, pelas hipóteses e teorias, que isso é impossível, que isso não acontece. Mas isso é um simbolismo, é mais um dos simbolismos que estão dentro da lei judaica. Ou seja, esse 7º dia é um dia onde você tem, os judeus compartilham, até hoje, compartilham o que tem de melhor. É um dia que eles, inclusive, compartilham alimento. O próprio Álvaro diz que quando ele vai lá, e nesse dia, por exemplo, se ele não tiver o que comer, eles dividem. É um dia de confraternização, é um dia para agradecimentos. Tanto é que quando essa lei lá atrás foi promulgada, para o povo judeu, até mesmo os escravos que não tinham direito nenhum, nesse dia tinham o direito de descansar, os animais tinham o direito de descansar. Aliás, primeiro se tinha que alimentar os animais para depois você se alimentar. Esse é um ensinamento que o nosso irmão trouxe lá. Então, para nós, esse é um dia que tem que ser
esse mandamento fala que um dia que nós temos que consagrá-lo ao descanso e à prece, a nossa reflexão, o nosso agradecimento por estar aqui. É um dia para celebrar a nossa vida eterna, essas oportunidades eternas que Jesus nos dá. Ah, mas precisa ser no sábado? Não, isso é um simbolismo. Mas diz assim, isso eles nos traz a reflexão no seguinte: nós temos que tirar algum momento da nossa vida para podermos agradecer a Deus, agradecer aos nossos mentores, à espiritualidade por tudo que nós recebemos deles. Ah, mas eu sofro demais, ok, mas você não está, você não deixa de ser assistido pela espiritualidade. O seu sofrimento é algo que você mesmo criou lá atrás, ou como meu irmão trouxe na semana passada, né, causas atuais e causas passadas das nossas aflições, mas nós, cada um de nós é responsável por cada uma das nossas escolhas, daquilo que nós estamos passando. É um dia, então, esse dia que ele fala de santificar o dia de sábado, é um dia onde temos que representa a evolução da caminhada da humanidade, a evolução que nós estamos fazendo agora, que o planeta está fazendo, essa regeneração que acontece no nosso planeta. Esse é o significado desse terceiro mandamento. E temos que lembrar que no Livro dos Espíritos existe um capítulo onde fala da lei do trabalho, aonde lá diz que todos nós temos o direito do repouso. Ou seja, todos têm o direito desse repouso para se recompor, para reconhecer e para agradecer. Então, talvez aqui o recado que fica reservemos um dia para essa reflexão. Se nós não podemos no sábado, no domingo, façamos um dia, tiremos esse dia para reflexão. Por isso, talvez que muitas vezes hoje existem os cultos, existem os trabalhos no centro espírita, aonde você vai em determinado dia, que já é uma oportunidade. Mas até o Espiritismo nos traz lá o homem de bem, o bom espírita, né? Que nós, na verdade, deveríamos refletir a cada noite quando colocamos a cabeça no nosso travesseiro, o que eu podia ter feito melhor, o que eu deixei de fazer, quais foram os pontos positivos que eu tenho que continuar fazendo. Esse é o significado desse mandamento. O quarto mandamento: honrai a vosso pai e a vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo na terra que o Senhor vosso Deus vos dará. Bom, esse mandamento ele é tão importante que Kardec colocou um capítulo do Evangelho segundo o Espírito com esse tema, para falar sobre honrar pai e mãe. E por quê? Porque nós devemos honrar pai e mãe pelo simples fato da oportunidade que eles não nos deram para reencarnar, para voltar à vida física, para termos mais uma oportunidade. Que só isso já é suficiente para perdoar qualquer outra coisa que nosso pai ou nossa mãe tenha feito para nós e que tenha nos desagradado ou que tenha nos deixado triste. Mas nós temos que entender que a doutrina espírita vem nos trazer que nós estamos no local certo, na família certa, as pessoas que nos cercam são aquelas necessárias à nossa evolução. Então, quando nós fazemos lá o nosso planejamento reencarnatório, aonde em algumas vezes somos colocados com pais que porventura eu posso ter feito um grande mal a eles, existe o gerenciamento de risco. Como existe o gerenciamento de risco aqui na Terra, ou seja, vamos fazer o planejamento do Fábio? Vamos. Ó, o Fábio vai reencarnar, ele vai ter que reencarnar com o pai e com a mãe, que foram inimigos, né? O Fábio matou a família deles e agora está indo como filho. Quais são os riscos? O risco um dos riscos é o pai e a mãe não aceitá-lo como filho. Bom, existe esse risco. Se isso acontecer, qual vai ser o aprendizado dele? Vai ser isso, pode acontecer aquilo. Então, isso tudo está dentro do nosso plano, por mais que nós não aceitemos. Então, estamos no local correto. Todos nós
Ó, quando a gente fala de honrar pai e mãe, isso remete à filiação. E todos nós somos filhos de Deus. E o desejo de Deus é que nos libertemos daquele nosso Egito, da nossa servidão, né, em relação à matéria. Deus está nos pedindo que nos libertemos dessas nossas vicissitudes, dos nossos defeitos. Ele está pedindo que nós o honremos quando nós, nos libertando de tudo isso, vamos nos aproximando cada vez mais dele. Então, quando falamos em honrar pai e mãe, isso nos remete à nossa essência de espíritos. A nossa criação, quem nos criou? Foi Deus. Então, isso tem uma ligação com a essência, nós espíritos. Né? Lembremos, nós espíritos, não nosso espírito. Então, nos leva à fonte da nossa criação. E aí temos uma obrigação muito grande de honrar a Deus e aos nossos pais aqui na Terra também. Honrar é desistir de julgar, é reconhecer, ou seja, muitas vezes nós fazemos julgamentos, julgamos nosso pai ou nossa mãe por não ter feito tal coisa quando éramos criança, na nossa formação, não nos ter dado tal coisa, ou nos ter caminhado de determinada forma, que hoje você acha que não é a correta, mas eu tenho certeza que cada um fez o melhor que podia. E aí nós podemos cometer um grande erro. É muitas vezes querendo dar aos nossos filhos coisas que achamos que fizeram falta para nós, e muitas vezes nós estamos os prejudicando, né? Dando o excesso da matéria, agrados materiais, quando na verdade precisamos assim ensinar a ética, a moral, os bons preceitos. É isso que nós devemos fazer como pais e mães, para que sejamos honrados como pais e mães também no futuro. E esse é o único mandamento que vem seguida de uma promessa de Deus, né? Honrar pai e mãe a fim de viverdes longo tempo na terra que o Senhor vosso Deus vos dará. Deus está fazendo, então, uma promessa. E por que uma promessa? Talvez não só ligada a esse mandamento, mas o que acontece assim, todo bem que nós fazemos ao próximo, ele estende a nossa vida à terra. Agora imagine se você tem um pai e uma mãe que ainda não terminou uma jornada aqui na Terra e precisa do seu auxílio, e você está fazendo o melhor possível, existe uma grande chance de sua vida ser estendida à vida material. Não é uma regra. Assim como existem ocasiões onde a sua vida pode ser abreviada, dependendo do caminho que você estiver seguindo. Tudo está dentro de uma programação. Não existe dia e horário certo. Existe um período certo para o nosso desencarne. Seguindo então, gente, desculpa, é um pouco rápido, mas é uma pincelada para instigar. Depois visitem lá a palestra do Álvaro Mordecai. Deixei aí no primeiro comentário com o nome do centro o link para vocês. Vocês vão se maravilhar com a palestra dele sobre os 10 mandamentos e sobre o simbolismo da história de Moisés. Quinto mandamento, não matarás. Quando nós olhamos para o mandamento, nós sempre pensamos assim, eu não posso matar nada. O Álvaro, vem trazer para nós que a tradução correta é não assassinar, até porque naquela época, como que o homem não ia se alimentar ou matar os animais para se alimentar? Naquela época dos judeus, assim como hoje ainda é um meio de alimentação, e muitos de nós, eu me coloco ainda, necessito da carne para me alimentar. Se nós falássemos assim, não matarás nada, nenhum, o animal, ou o próprio vegetal para se alimentar, eu poderia estar cometendo um contrassenso. Sim, em algum momento nós teremos que deixar de comer a carne. O movimento vegetariano, vegano, ele é válido, porque ele começa a nos levar a pensar com uma outra maneira de nos alimentarmos. Então tudo é válido. Mas cada um de nós tem um tempo para isso. Talvez não seja nessa encarnação.
O próprio Espiritismo nos traz que em outros mundos mais elevados, que a nossa matéria corporal será menos densa, então a alimentação é diferente. A energia que aquele corpo menos denso precisa é diferente. Então, em algum momento, nós não necessitaremos mais na carne. Mas aqui ele fala o quê? Não assassinar, não cometer um assassinato. Mas assassinar o quê? Só o semelhante? Pode ser que seja não assassinar a Deus. Como assim não assassinar a Deus? Veja, cada um de nós tem uma centelha divina, como eu disse lá atrás, que nós carregamos. As suas leis estão aqui dentro. Então, quando eu mato alguém ou quando eu ajo contrário a essa lei, eu estou matando o próprio Deus. Porque eu estou matando a sua lei, estou indo contra a sua lei. Então, esse pode ser um outro entendimento desse assassinar. Nós temos que, quando nós falamos então do assassinar o nosso próximo, não é só como uma arma de fogo, uma arma branca, não é só esse assassinato. Temos que entender as formas indiretas do assassinato. Será que muitas vezes a minha indiferença com o semelhante, ou o meu posicionamento político, se eu o tiver, a maneira como eu me coloco à disposição da sociedade de forma incorreta, não pode levar muitos a morrerem de fome? Será que quando nós fechamos os olhos para tudo aquilo que acontece, pelo nosso egoísmo, por esse nosso atraso moral ainda, a gente talvez indiretamente não esteja assassinando alguém? Então, é uma outra forma de refletir sobre esse mandamento. O número de assassinatos, ele é ainda maior quanto mais o povo se afasta de Deus. No próprio Velho Testamento, nas Escrituras, se fugiam, os profetas fugiam, se desviavam de alguns povos aonde eles não eram tementes a Deus, porque sabiam que esses povos matavam por qualquer coisa. Então veja, o que aconteceu com o homem ao longo da história? E que hoje nós vemos esse número enorme de assassinatos. Aconteceu que em algum momento a igreja, não é uma crítica à igreja, mas é a igreja que já foi, inclusive a igreja hoje já veio pedir desculpa por isso, ela se desvinculou da ciência, ela se distanciou da ciência, porque a ciência começou a mostrar que algumas coisas que a igreja trazia, que ela tinha interesse para manter o poder, não eram bem daquela forma, se criou uma inquisição, e aí quem pensava diferente, né, era queimado, era condenado. E isso criou o quê? Criou então um materialismo, um ateísmo. Ou seja, tudo aquilo que é baseado numa ciência, né, materialista, se distancia de Deus. E aí favorece o quê? Bom, se não existe nada além da matéria, para defender os meus direitos, eu posso fazer o que eu quiser. Eu posso assassinar o meu semelhante. Se não há vida após a morte, ou se não há garantia de vida após a morte, mesmo em legítima defesa, eu posso assassinar o meu semelhante. Então veja, graças a Deus, a terceira revelação que o Espiritismo veio trazer o reequilíbrio. Ele vem reequilibrar, então, né? Por quê? Porque o Espiritismo caminha junto com a ciência, né? Leiamos a Gênese. Né? Vamos ver que a Gênese espírita está extremamente ligada com aquilo que a ciência nos mostra em relação à formação da Terra, enfim. Então, é sobre isso que devemos refletir nesse mandamento. Sexto mandamento, não cometais adultério. Bom, primeiro, isso vem falar para nós sobre os compromissos das relações conjugais. Primeiro ponto, falar sobre esses compromissos que nós temos que ter com o nosso cônjuge, com o nosso parceiro. Mas não é só sobre isso. Ele vem falar também sobre os compromissos nas relações morais. Como assim? Tudo aquilo que eu
moralmente eu adultero ou eu mudo para um benefício meu, eu estou adulterando e estou prejudicando o meu semelhante, cometendo esse adultério. Então hoje nós sabemos que esse mandamento não tem só a ver com isso. Nós podemos falar da adulteração da própria fé, onde o homem adultera os ensinamentos de Deus, os ensinamentos de Jesus, para algum benefício próprio. Mas nessa adulteração, mesmo que essa pessoa creia veementemente que ela está fazendo o melhor, ela está cometendo uma infração perante a lei de Deus, contida aqui nos 10 mandamentos. Os escribas eram fenomenais na época de Jesus em fazer essas manipulações, essas adulterações. Eles manipulavam os fariseus para colocar Jesus sempre em alguma cilada para tentar incriminá-lo. Qualquer passagem, a maioria das passagens onde envolvem os escribas, inclusive da mulher adúltera, que eu não vou entrar aqui agora, senão nós já estamos até com o tempo estourado aqui, gente, me desculpe. Mas até essa passagem é citada na palestra do nosso irmão lá. Vamos lá, gente. Vou dar uma corridinha aqui para a gente não estender muito. Mandamento 7º. Não roubarás. Qual tipo de roubo? Dinheiro, propriedade intelectual, não roubar uma alma. Né? Quando eu estou, de repente, cometendo esses adultérios e roubando, né, o semelhante, a esperança do semelhante de algo melhor. O próprio adultério, né, o roubo pelos adultérios, os produtos, o roubo dos serviços, né? Então tinha uma oficina famosa aí de automóveis que fazia propagandas na televisão, que acho que não tem ninguém que nunca levou um carro lá e ficou sabendo que eles trocaram muito mais peças no carro do que precisavam para ganhar mais dinheiro. Isso é roubo. Isso é roubo, é infração. E aquele que rouba, ele, mesmo que ele for pego roubando, ele vai negar até o fim. Porque, de alguma forma, dentro dele, ele não quer ser visto. Porque existe dentro dele algum receio de que Deus, né, veja ele roubando. Né? Então, muitas vezes, o homem acha que ninguém está olhando, aqueles roubos, né, que ninguém vê, em algum momento, claro, aparecem, mas alguém está sempre olhando, né? Seja a espiritualidade, seja Cristo como nosso governador, alguém está sempre olhando. Então nunca façamos nada ou ocultemos nada que possa prejudicar o nosso próximo. Oitavo, não presteis testemunho falso contra o vosso próximo. Então eu não posso falar uma inverdade de ninguém, nem que a pessoa que me contou determinada coisa, fala assim, olha, é o seguinte, eu preciso que você vá lá e testemunhe a meu favor, e você me conhece, você sabe que eu sou uma pessoa correta, que eu sou uma pessoa íntegra, então, mas eu preciso que você vá lá porque a pessoa fez determinada coisa contra mim e você precisa testemunhar a meu favor. Gente, o que ele diz para nós é, se você não viu com seus próprios olhos e você testemunhar, você está cometendo um falso testemunho. Então, não devemos testemunhar. Eu fui convidado uma vez para testemunhar num processo de trabalho, num colega de trabalho. Eu falei para ele, olha, eu vou, mas eu não vou mentir. E foi assim que eu fiz. Então, é isso que nós devemos fazer. Nem que for para favorecer alguém, mesmo que a pessoa precise muito. Os meios, né, os meios não justificam o fim. Temos o dever de testemunhar a Deus, as suas leis que estão dentro de nós. Nós, como espíritas, como cristãos, temos que nos esforçar para trazer à humanidade essa lei, fazer com que ela apareça, para que Deus não seja difamado, as suas leis não sejam difamadas. Então, nós dizemos, né, nós espíritas, que a melhor forma de divulgar a doutrina são com nossas ações, os nossos comportamentos perante a própria lei. É difícil, é difícil. Para mim é muito difícil, mas é a melhor maneira. Fofoca,
difamação, as fake news. Gente, vamos tomar cuidado com isso. Por quê? Por mais que você ache que está recebendo informação de uma pessoa de extrema confiança, vá atrás de confirmar se é verdade. Se você propagar uma fake news, você está cometendo um crime perante o homem e um falso testemunho. Tá aqui, falso testemunho. Você vai prestar um falso testemunho. Então isso está muito em moda, por isso que eu coloquei aqui. Então os dois últimos mandamentos, o 9 e o 10, eles têm a ver com a questão de cobiçar coisas alheias. Então eu vou ler os dois e vou fazer um comentário final para a gente fechar. Então, 9, não desejeis a mulher do vosso próximo. E o 10, não cobiceis a casa do vosso próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu asno, nem qualquer das coisas que lhe pertençam. Se nós fôssemos traduzir para o 10 para hoje, não cobiçais a mansão do vosso próximo, naquele condomínio de luxo, nem a sua empregada doméstica, que ele pode pagar, nem o seu carro, nem o seu celular de última geração. Né? Poderíamos fazer esse comparativo hoje. Enfim, no passado, a mulher também entrava como um objeto, né? Nas leis antigas. Graças a Deus, hoje não é mais assim. Então, não desejais a mulher do próximo. Hoje nós podemos ver como existe a questão da sexualidade, de gênero. Não cobicemos o parceiro do próximo. Nós poderíamos resumir assim, tá? Ou seja, nós estamos falando aqui, nesses dois mandamentos, da inveja, que é um pecado capital. Né? Então, mas como Deus então vai ordenar algo para nós, onde nós temos o livre-arbítrio para decidir? Se Deus me deu o livre-arbítrio, por que eu não posso então almejar? Será que eu posso almejar? Será que, né? É invejinha branca? Não, gente, não dá. Inveja é inveja, não tem inveja branca. Você pode sim colocar objetivos na sua vida material, mas sempre em mente que o material não é o principal, mas você pode colocar objetivos para alcançar, mas nunca achar que a grama do vizinho é mais verde, que é o costume que nós temos. Né? Ou achar que precisamos ser famosos para termos uma vida plena. O livre-arbítrio nosso, ele tem que ser pautado na educação moral e espiritual, ou seja, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Foi assim que Paulo de Tarso disse. Ou seja, eu posso escolher qualquer caminho, mas nem todos vão me levar ou não vão me desgastar. Então, o livre-arbítrio nosso tem que ser pautado dentro da lei de Deus. Ele diz para nós também que rico é aquele que está satisfeito com o que tem. Rico não é aquele que tem muito dinheiro. Se o que você tem te deixa satisfeito, você é rico. Sábio é aquele que sempre se coloca à disposição para aprender, e não aquele que acha que sabe e conhece tudo. E a inveja, com alguns experimentos que já foram feitos aí, experimentos neurológicos, a inveja causa inclusive dor, sensação de dor. Deus quer que a nossa depuração seja feita pelo amor, que nos desfaçamos das amarras da matéria. Gente, é bem complexo. Se vocês assistirem, recomendo mais uma vez que vocês assistam. Vocês vão ver quão complexo é atendermos a todos esses mandamentos. Mas um dia nós vamos chegar lá. E quanto mais nós obtemos através da doutrina, seja através de palestras, de leitura, isso vai nos engrandecer. Então, não deixem de assistir. Agradeço. A minha prece final será já uma vibração para todos aqueles que têm vibração para fazer. O Edson pediu hoje pelo tio da minha cunhada Annelise, o Jair, que desencarnou na noite de ontem, na madrugada. Nós vamos pedir por ele. Gente, foi uma pincelada. Agradeço. Desculpa
passar o horário, recadinho. Amanhã, meu irmão Cláudio estará às 8 horas novamente aqui no Facebook, no canal do Centro Espírita José Herculano Pires com o VEC, para falar uma pergunta para vocês. Você tem medo da morte? Vai tratar então de todos os nossos receios e tudo que envolve um processo que todos nós já passamos e passaremos mais uma vez, que é a desencarnação. Agradeço mais uma vez, vamos à oração e ao final deixarei mais alguns minutinhos para a gravação não travar para os demais, tá bom? Então, mais uma vez, convido a todos a levar o pensamento a Deus e ao Mestre Jesus, pela oportunidade que nos deu de transmitir esses conhecimentos, fazer essa releitura dos 10 mandamentos, para que possamos nos engrandecer, possamos obter bons conceitos, conceitos diferentes, que nos vão mostrar a amplitude das suas leis, Deus. A amplitude do trabalho que Jesus veio fazer, aonde o resumo que ele fez dos 10 mandamentos, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, é muito mais complexo do que imaginamos. Mas com fé e com força, com a força de vontade a cada dia, galgaremos um degrau a mais na nossa evolução. Aproveito e peço aos espíritos superiores que alcancem a todos aqueles que nesse momento têm o seu nome pensado por os participantes aqui desse nosso encontro, que todos possam receber as boas energias, para que cada um receba aquilo que precisa para o seu processo de melhora, para o seu processo de reencarne, para o seu processo de superação das dificuldades, mas que todos recebam o que merecem. Obrigado, Deus, mais uma vez pela oportunidade e que assim seja. Fiquem todos na paz do Cristo. Obrigado mais uma vez.